está no ar mais um programa Mulher Protagonista. Aqui nós convidamos mulheres que são referências em suas áreas de atuação. A meu lado, Helena Brochado, que é palestrante e consultora em gestão em RH, desenvolvimento de líderes e equipes e sucessão familiares, além de ser integrante da ABRH Rio Grande do Sul. Obrigada, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, Michele. Obrigada. E também a Etienne Valesco, que é estrategista em vendas e especialista em gestão comercial. Seja bem-vinda, Etienne. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Então, o assunto de hoje a gente vai falar sobre essa questão das mulheres na área comercial, sobre as mulheres na felicidade, enquanto líderes, enquanto essa busca do protagonismo. Vamos começar aqui pela Helena. Helena, você que trabalha muito com isso dentro das organizações, treinamentos por todo o Brasil, como é que a gente já começa a arrancar falando das mulheres, desse papel, do protagonismo, que é o tema do nosso programa? Fala um pouco como é que é visto isso hoje, do protagonismo e protagonismo feminino dentro das empresas. Eu acredito, né, gurias, que a gente já galgou muitos espaços e a gente já está num papel melhor e mais fácil da gente hoje conseguir ser reconhecida. Mas muitas vezes ainda acontece do homem ser promovido, do homem ser favorecido, mas acho que muito em função da gente, que muitas vezes quando acabamos sendo mães, quando optamos por ter um filho, muitas vezes algumas mulheres decidem não continuar mais com a carreira profissional e abrem mão disso, querem um horário mais flexível, querem o que é possível e é muito legal, mas às vezes as empresas não estão prontas para esse tipo de decisão. Eu tenho trabalhado muito no agro também e no agro a gente tem visto a entrada forte das mulheres, né? Que estão trazendo resultados excelentes, então que é um setor que a gente acha que o agronegócio é um lugar só de homens. Não, as mulheres estão vindo com força, estão se apresentando e estão se capacitando muito. Então hoje a gente tem mulheres mais capacitadas e eu acredito que em pouco tempo a gente vai estar assim, para e passo com os homens. E a questão não é o homem ou a mulher, e sim a capacitação para a função, né? E a questão do protagonismo, ele vem junto com isso tudo. É como que a gente consegue mostrar para a empresa que a gente está capaz, como que a gente consegue tocar projetos com resultado. E isso as mulheres estão conseguindo de uma forma muito bacana, não só aqui no Rio Grande do Sul, como em outros lugares também, e principalmente em diferentes setores da nossa economia. E desse protagonismo, no caso você, Etienne, que trabalha muito com essa questão comercial na gestão. Fala como é que isso funciona, porque a área comercial geralmente é uma área mais agressiva, é isso? Como é que funciona isso dentro de um público masculino? Na verdade, a gente tem este mito, né, que a área comercial ela é maioria masculina. E, na verdade, eu acredito que as mulheres dominam muito mais a questão da venda justamente por ter a emoção. Elas sabem liderar a sua emoção, elas têm inteligência emocional e elas conseguem alcançar vários objetivos dentro da área comercial com este tato, né, com esse tato feminino. Sim, porque o homem ele é muito mais racional do que emocional. E ele vai na parte mais agressiva, vamos dizer assim, da venda, né? E a mulher, ela está assumindo um papel muito importante e ela tem trabalhado nas suas empresas e direcionando a sua gestão comercial de uma forma muito incrível, conseguindo resultados absurdos no negócio e crescendo assim cada vez mais. Então a mulher está ocupando um papel bem incrível. A gente tem olhado muito para os soft skills, né? Sim. Que são essas competências de realmente ter um comportamento mais afetivo, da gente conseguir ter mais empatia, da gente ter mais inteligência emocional. E essas competências, eu brinco que as mulheres já vêm com ela chipada, né? Já nascem conosco, né? E os homens muitas vezes têm que aprender, não porque eles não querem, mas porque culturalmente parece que o homem não pode sentir, parece que o homem não pode ser sensível. E são competências necessárias não só na parte de vendas, mas também na parte de gestão de pessoas e liderança, né? Exatamente. E essa é a dificuldade. Que nem outros convidados que a gente teve, comentou isso. A questão, muitos homens preferem trabalhar com mulheres. Mas por quê? Porque as mulheres são mais leves, são mais delicadas na emoção, em passar uma mensagem. O homem geralmente ele é mais duro, às vezes seco. E como é que é isso, né, Helena, que a gente trabalha muito essa questão do comportamento entre as lideranças? Como é que são, assim, o líder e o colaborador e o liderado? Existe alguma diferença em liderança? Essa é uma característica da liderança feminina, essa da liderança masculina. Eu acredito que em algumas questões sim, porque somos diferentes, né? Acho que às vezes o pessoal quer fazer todo mundo igual. Não, homem é homem, mulher é mulher e tem diferença sim. Às vezes as próprias mulheres somos preconceituosas conosco, né? A gestora teve alguma situação em que ela respondeu de um jeito diferente, a gente já dizia, tá naqueles dias, e deu piti. E se é o homem, a gente não faz isso. Então, nós mesmas, muitas vezes, somos preconceituosas conosco.
Se homem prefere trabalhar com mulher ou se mulher prefere trabalhar com homem, eu sentia que há uns 10 anos era mais intensa essa questão de mulheres quererem trabalhar com os homens e dos homens trabalhar com mulheres. Hoje eu não sinto tanto essa demanda, assim, eu quero uma vaga em que seja um homem. A gente tem muitas mulheres engenheiras que a gente não tinha antes. A área de TI está com várias empresas fazendo campanha, né? Inclusive com indicadores de percentual de mulheres trabalhando na área de TI, porque também é uma área carente de mulher. E eu acho que o principal é a gente conseguir trabalhar com a diversidade, né? A diversidade gera o pensamento de que a gente possa realmente trabalhar de uma outra forma, o pensamento divergente. Então, se a gente consegue ter uma equipe diversa, independente do sexo, mas de pessoas de diferentes países, de pessoas de diferentes regiões, de diferentes idades, a gente consegue, através disso, entregar um resultado diferente, contemplando as diferenças que fazem parte da vida da gente. Sim. Inclusive, dessas diferenças em termos empresariais, a Etienne, você já disse, comentando comigo antes de começar o programa, você já teve algumas empresas, algumas franquias. E como é que você conseguiu trabalhar isso dentro dos seus colaboradores, na sua equipe? Trabalhar essas diferenças. Foi fácil? Foi difícil? A minha equipe era 100% feminina, né? Então, então não foi difícil. Não tivemos problema. O que a gente tem é justamente o que a Helena comentou, essa questão de já pré-julgar, né? Nós já pré-julgamos outras mulheres. Mas foi muito tranquilo, assim, porque a mulher, ela consegue perceber e entender, né, o que a outra está passando e sentindo. Se ela diz, hoje está nos dias, ela já nem fala, né, ela já vai fazer outra atividade. Então, foi bem tranquilo trabalhar só com mulheres. Então, não teve essa divergência, assim, de perfil. Era tudo muito parecido. Sim, a gente tem que dar muito mais realmente atenção às competências, não à questão de gêneros, Exato. que é o que vem se falando hoje. Nessa área de RH, Helena, se trabalha muito as competências cada vez mais das pessoas, se qualifica isso, inclusive dentro das competências existem perfis e tem pessoas que também, antigamente, a gente ia fazer uma entrevista, não sei por mim, você ficava comendo, tinha que dar tudo melhor de si. Hoje não, hoje também é o contrário, o novo empregado também quer saber se aquela empresa também é legal, serve para ele, né? Importância para a qualidade de vida e também para a felicidade. Inclusive, a felicidade. O que é felicidade? O que é felicidade, Helena, dentro das empresas? Ai, meu Deus, pergunta difícil! Né? Acho que a felicidade é a gente conseguir trabalhar dentro do propósito da gente, né? O que eu quero, por que eu faço o que eu faço, essa empresa onde eu estou trabalhando, ela vem ao encontro realmente do que eu quero entregar para a sociedade. E essa geração que está chegando agora, ela se questiona muito isso, né? O que eu estou fazendo, o que eu estou produzindo, isso realmente é algo que agrega valor. Então, as empresas cada vez têm que ter esse tipo de conversa. E o que a gente nota é que os gestores têm dificuldade de falar, muitas vezes, sobre carreira, falar sobre os próximos passos. Então, eu digo para o pessoal, não é que o gestor não queira falar sobre isso, o gestor muitas vezes não sabe como abordar isso, né? E felicidade passa também por isso. Então, a gente tem gente se questionando o que é ser feliz, como é que é ser feliz, não sei o quê, e a gente tem empresas que poderiam, e porque fazem coisas maravilhosas, mas não conseguem traduzir para o seu colaborador tudo que vem entregando para a sociedade em termos de valor agregado, em termos de produto, a preocupação que muitas vezes os empresários têm com o contexto social, mas muitas vezes isso não chega para os colaboradores. Então, a felicidade é a gente poder estar num lugar onde a gente se sinta bem e, principalmente, que a gente possa ser quem a gente é, né? As empresas que são as melhores empresas para se trabalhar, elas têm sempre essa preocupação. Aqui tu consegue ser quem tu é, né? Tu consegue poder trabalhar da tua forma, tu consegue te identificar. Então, de novo, volta a questão da diversidade, né? A gente teve um período que as empresas até os 50 anos te contratavam, depois nunca mais. A gente tem tanta gente capacitada, né, mais velha, que agrega tanto, tem um olhar diferente, tem uma brincadeira diferente, tem também a gurizada que está vindo também, que podem estar conversando conosco e vendo de uma outra forma. Então, acho que assim, o bom é quando a gente consegue juntar todo mundo, mas em prol de algo, né? Que seria então esse propósito aí aliado a essa felicidade. Acho que a felicidade ela é o resultado de eu ser quem eu quero ser, onde eu estou. E eu acho, desculpa, não, eu acho que as empresas hoje entenderam isso, elas entenderam que não tem como separar, né, o funcionário que vem trabalhar todos os dias daquela pessoa que né, que ele contratou, que vive a vida dele, que tem as atividades, que gosta de certas coisas, né? Eles conseguiram perceber isso e dão mais essa liberdade para que a pessoa se torne mais feliz dentro do espaço de trabalho.
E eles entendem também, os empresários hoje têm uma outra visão, como tu comentou, que é o propósito de por que eu tenho este meu negócio. Afinal de contas, é para ganhar dinheiro, é para contribuir, porque os empresários eles não têm mais o pensamento de que é só por dinheiro que eu trabalho, né? Tem um porquê além disso. Que é o legado que essa empresa contribui, é né, para a nossa sociedade, que eu, enquanto empresário, entrego para as pessoas que estão aqui. Mas a gente tem que conversar sobre isso. E que coisa boa quando a gente consegue ter um espaço dentro da empresa para poder conversar, para poder semear e depois colher, né? Exatamente. E voltando nessa questão da felicidade, na questão de perfis também, como uma mulher mais emotiva, ela quer mais isso, a leveza, o homem o racional. Como é que a mulher trabalha? E tem umas pessoas que falam assim da questão financeira, da questão comercial. Diz que a mulher tem muito perfil realmente não tão técnico. Como é que ela vai trabalhar isso, essa questão comercial? Pergunta também voltada para a Etienne, que trabalha muito com mulheres, inclusive, que tem essa dificuldade em realizar uma gestão comercial. Como é que funciona? Como é que são essas mulheres que chegam até você? Essas que mulheres... tem esse gap? Elas chegam, elas têm um perfil meio mãe, né? Então elas querem abraçar muitas coisas e às vezes elas não dão conta de tudo que elas abraçam. Então elas chegam muito confusas dentro do seu negócio. Por onde eu começo, né? Por onde eu começo agora? Onde é que eu tiro aquele bolo, o fiozinho, para começar a desenrolar e fazer o meu negócio acontecer? Para, de fato, aumentar as minhas vendas, aumentar o meu faturamento, sem mexer na minha essência, sem ter que colocar mais coisas dentro da minha empresa. Eu já tenho tudo. Eu só não estou encontrando o ponto para começar, né? Para sair dessa confusão que eu me coloquei. Então, esse é o perfil de mulheres que chegam, né, pedindo ajuda. E a mulher, ela tem isso, ela pede ajuda, né? O homem, ele tem uma dificuldade maior de pedir esse auxílio, de dizer, olha só, socorro, né? Me ajuda aqui, que esse fato eu não entendo. Eu entendo de outras coisas, mas isso específico eu não estou dominando. E a mulher pede. A gente chama isso de vulnerabilidade, né? Que é uma competência que a gente tem trabalhado muito, que é pedir ajuda. E isso que tu disseste é verdade. Bota um homem perdido e uma mulher perdida, a mulher para no posto de gasolina, ela para no mercadinho, ela pergunta onde é que é, dobra direito. E o homem se perde e fica perdidinho, né? Queridos, mas enfim, são competências. E a vulnerabilidade, ela hoje está sendo demandada, inclusive, né? Que assim, o que está difícil? Não tem mais espaço para aquele gestor, independente do gênero dele, sabe tudo, aquele gestor centralizador. A gente hoje precisa de gestores que digam, Michele, não sei fazer isso, vamos fazer junto, né? O descobre para mim. Então, porque não dá, a tecnologia está enorme, a quantidade de informações está gigante, a demanda na agenda não cabe mais, né? 24 horas não são suficientes para tudo. Então, a gente poder assumir que não sabe, que está difícil, que quem sabe tu me ajuda, que eu te ajudo, poder negociar. E hoje ninguém mais quer ter um gestor. As pessoas querem ter alguém que te inspire, alguém que realmente possa trocar. E a gente não inspira ninguém sabendo tudo, a gente inspira alguém podendo construir junto. E é muito interessante esse processo de construção e vulnerabilidade que está sendo cada vez mais valorizado, que é um desafio para muita gente. O homem e também para as mulheres. Inclusive, sobre isso, eu vou falar mais junto com as especialistas aqui no assunto na volta do intervalo. A gente volta já já. Olá, voltamos para mais um bloco do programa Mulher Protagonista. Aqui recebemos mulheres que são referências em suas áreas de atuação. Ao meu lado, Helena Brochado, palestrante, consultora por todo o Brasil. E aqui também Etienne Valesco, especialista estrategista em vendas e gestão comercial. Estamos falando sobre o comportamento das mulheres nas organizações e também sobre a questão de vulnerabilidade, que não é só com os homens, também nós mulheres, também por muito tempo nas organizações tendo que ser um pouquinho homens para conseguir sermos respeitadas, a cobrança. Então, por muitas vezes a gente não consegue realmente colocar o seu sentimento, expressar, e eu falo também muito por mim. Como é que a gente vai trabalhando isso, Helena? Você também, que é a tua formação é psicóloga, especialista nesse assunto. Pois é, a gente cresceu, né, aprendendo que chorar é feio, que tu tem que ser forte, né, que enfim, chupa o choro, segue em frente. E o que a gente vê é que a gente é mais forte quando a gente consegue falar das nossas emoções. E falar das nossas emoções não significa nem que a gente seja frágil, nem que a gente seja emocional. Tem uma
confusão entre as pessoas, entre eu falar de emoções, do que eu estou sentindo, e eu ser uma pessoa emocional ou passional na tomada de decisão, que não tem nada a ver. No momento que eu reconheço como eu estou me sentindo agora, significa só que eu tenho mais possibilidades de atuação. Quanto mais consciente eu estou do meu estado emocional, maior o meu controle sobre ele, mais facilidade eu vou ter para daqui a pouco, estou sabendo que agora eu vou ficar ansiosa. Que atitude que eu posso fazer? Tomar um copo d'água, sair para dar uma caminhada, respirar discretamente para que ninguém saiba. Mas... Então, assim, são recursos que a gente acaba aprendendo ao longo da vida e quando a gente estuda inteligência emocional, fica mais fácil a gente conseguir ter um pouco mais de controle sobre as nossas emoções, o que não significa que a gente não sinta, mas sim que a gente tem mais recursos internos para conseguir lidar com elas. Mas a gente tem uma sociedade, né, que ainda nos impõe, que é feio chorar, que é difícil a gente pedir ajuda. E a vulnerabilidade, ela vem para dizer, olha aí, só um pouquinho, somos humanos, né? Acho que a liderança humana, ela é importante, né, que entenda e que compreenda. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma consultoria, uma pessoa veio me perguntar uma coisa, eu disse, olha, disso aí eu não sei, vamos discutir juntos, vamos pesquisar. A pessoa ficou me olhando, mas tu é consultora, tem que saber tudo. Eu disse, olha... Não. Né? E a gente discutiu, chegamos à conclusão, fizemos um projeto que ficou super legal. Mas através de eu assumir que, olha, isso pra mim não tá claro. Se tu quiser, a gente pode estudar juntos e a gente pode chegar a um resultado em conjunto, mas talvez eu não saiba de tudo. E que bom que eu não sei de tudo, porque a vida é bem sem graça, né? Se a gente souber de tudo o tempo inteiro. Saber de tudo é uma coisa muito... É uma cobrança, realmente, que a gente traz isso numa base familiar também, por muitas vezes. Mas os gestores foram ensinados a saber tudo, tinham que dar conta, eram gestores super-heróis, né? Mas se a gente for olhar até os super-heróis, quando eles chegam em casa, eles tiram a sua capa de super-herói, de super-mulher, e eles são meio desajeitados, né? Olha o Clark Kent, ele usa óculos, ele tem as suas dificuldades. Então a gente também tem que saber que por trás de uma capa daquela pessoa tem alguém que sente. E que coisa bem boa se a pessoa não precisar usar essa capa e puder ser quem ela ser conosco, né? Sim. E como é que é essa questão para você, Tiene, da vulnerabilidade? Você tira essa capa quando chega em casa ou não? Eu acho que num ambiente seguro a gente consegue tirar, né? A questão dessa vulnerabilidade é o julgamento. A gente tem muito medo do julgamento do outro. Então, se eu demonstrar aquilo que de fato eu sou, eu sinto, o que o outro vai pensar? Ele vai colocar o meu sentimento em comparação com a minha competência. Então, se eu estou ali me mostrando esses sentimentos, eu não sou tão competente assim. E aí começa essa questão de comparação e por isso eu acredito que a gente acaba se fechando. Não mostra porque tem medo de ser julgado por isso, né, pelos nossos sentimentos. Sim, como é que a gente corta isso? Como é que a gente realmente começa a, sim, sou sensível, sim, eu choro e ser visto de uma outra forma? Existe uma fórmula para isso? Eu acho que quando a gente para de se preocupar com a opinião do outro, né? Quando a gente não dá tanta importância para o que o outro pensa, porque a gente cria na nossa mente uma situação que talvez ela não exista. Nós estamos criando uma coisa que pode ser que aconteça. E aí a gente acaba sofrendo antes sem necessidade. Então, quando a gente desapega desse pensamento do outro, do que ele vai pensar ou achar da gente, eu acho que a gente consegue ser mais natural, né? A gente consegue se entregar, vamos dizer assim. Eu acredito no que tu está falando e complementando isso, nós somos 100% responsáveis sobre o nosso comportamento, sobre nós, né? Agora, sobre o outro... A gente não sabe nunca, às vezes eu lembro uma vez que eu fui dar aumento para uma pessoa e ela começou a chorar e era a única reação que eu achei que ela não iria ter. E era chorando de emoção, de gratidão, pela lembrança de quando ela começou a trabalhar, tudo, né? E me surpreendeu. Então a gente nunca sabe qual vai ser a reação do outro. O que a gente tem que saber é que acho que a gente está dando o nosso melhor, a gente está entregando o nosso melhor, seja através do afeto, seja através do resultado, né? E bom, como isso vai bater na outra pessoa, aí já é responsabilidade da outra pessoa, né? Mas a crítica e o julgamento dentro das organizações, ela é super alto. O tempo inteiro nós estamos sendo julgados, a gente está sendo analisado porque tem a promoção, porque tem a contratação, porque tem o bônus. Então, nós vivemos num regime de julgamento, né? Mas quanto mais isso for intensificado, maior a dificuldade das pessoas poderem ser quem elas são, maior a dificuldade delas conseguirem ter o pensamento divergente, que eu bato muito nele, porque ele é o que faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, né? Ele é o que faz com que a gente entregue além, que a gente seja criativo.
e eu só vou conseguir fazer isso se eu não tiver o tempo inteiro tendo que estar me cuidando do julgamento da outra pessoa. E nós nos criticamos muito também, né? A gente está sempre exigindo mais e querendo mais e nunca é o suficiente. A gente está sempre querendo o tempo inteiro um passo na frente. Superar. Justamente isso falando, e como é que a gente consegue negociar tudo isso? Inclusive, negociações com a vida, Helena? É uma palestra que eu tenho. Isso, Helena tem uma palestra muito interessante, negociações com a vida. Inclusive, você trouxe um estudo que você fez em Harvard, isso? Sobre negociações, trabalho e com a vida. Como é que a gente consegue, trazendo um pouco desse teu conteúdo que você tem, como é que a gente atua isso negociando com a vida, com as pessoas? Pois é, a negociação com a vida ela é muito importante, porque, em primeiro lugar, a gente tem que saber que a gente não tem controle sobre tudo. Né? Então, assim, não tenho controle sobre tudo. Eu posso tentar influenciar ao máximo, mas também eu tenho um limite da minha influência. E chegamos num momento que a gente tem que aceitar, né? A situação como está. E aceitar, não assim, tá bom, aceitei. Né? É aceitar de coração e que isso faça sentido para ti. Dizer, olha, até aqui eu fui, eu tentei controlar o que eu podia, eu tentei influenciar onde eu podia, até aqui depois... São questões da vida, né? E dentro da negociação, o que a gente aprendeu muito lá no curso foi a importância do relacionamento e a importância da gente se comunicar bem. Né? Então, se a gente quer negociar, seja na equipe comercial ou em qualquer lugar da vida, porque eu acho que a vida, a gente já começa na vida negociando e a gente só vai parar de negociar o dia que a gente for para um outro mundo. Relacionamento e a parte de comunicação são competências básicas para qualquer tipo de comunicação, né? Eu só vou negociar com alguém, eu só vou evoluir num contrato se essa pessoa me passar confiança. E a confiança, ela é resultado desse relacionamento e dessa comunicação bem feita. Isso, que é uma comunicação empática? Empática, que a gente consiga dar tempo e espaço emocional para que o outro também possa colocar suas demandas, né? Não adianta eu perguntar e enquanto o outro está respondendo, eu já estou olhando lá para o outro lado, que às vezes a gente vê gestores que perguntam como é que tu tá, mas é aquele como é que tu tá de elevador, né? Deus quero que não diga que tem nada, que tá tudo bem. Não tem que resolver nada. Tá tudo bem. Ai, que bom, então tá. Porque se tu me disser que tinha um problema, já vai ser, daí tu volta depois. Então, essa é a comunicação de verdade que tenha uma escuta ativa, né? Muito importante. E dentro da área comercial também tem essa questão da comunicação, das negociações. Muito. E eu acredito que a maior dificuldade seja justamente essa de não ouvir. Não ouvir o que o outro precisa, o que o outro necessita. Tem mais a nossa necessidade é de falar sobre o nosso produto, falar sobre o nosso serviço e não escutar. Se de fato, como a gente consegue encaixar o nosso serviço dentro daquela necessidade da pessoa e não querer empurrar para ele um formato que faz sentido para a gente, que é mais fácil para a gente, em vez de escutar o que ele está querendo dizer. E a partir do que ele falou, a gente construir a nossa comunicação e aí sim oferecer o nosso serviço. Mas a partir do que a gente escutou, não do que a gente gostaria de falar. Complementando, né, que é a questão do interesse, né? A gente não está negociando ali posições, a gente está negociando o interesse que ele é comum entre as duas partes. Se eu tenho um produto e tu vieste comprar esse produto, onde é que a gente tem uma intersecção de interesse em que a gente possa estar ofertando algo que realmente vai aliviar aquela dor, que vai resolver aquele problema? Sim, é muito difícil. Que justamente você falou dessa parte da comunicação, porque justamente a gente conseguir olhar o outro sem julgamentos. Conseguir entender o sentimento, a necessidade, saber fazer os pedidos. Porque muitas vezes, eu comento, falo isso na aula, que muitas vezes a gente vê, mas a gente não enxerga. A gente ouve, mas não escuta. E a gente fala, mas a gente não diz. A gente faz isso. E é justamente isso que ela falou, que tem muito a ver com você conseguir se comunicar assertivamente, para daí sim conseguir realizar uma negociação com a vida, com as pessoas que estão na sua família. E tocando em família, como é que é a atuação de vocês, mulheres fortes, poderosas, protagonistas? Como é que a família de vocês recebe isso? Marido, filhos? Eu acredito que vem nessa negociação, né? Eu acho. A gente aplica em casa. Te aplica em casa, é ótimo. Porque quando a gente consegue colocar o outro no nosso plano, as coisas acontecem. Agora, quando a gente não inclui as pessoas importantes da nossa vida dentro do nosso objetivo, do nosso plano, da nossa meta, né, de vida, é muito difícil a gente conseguir chegar onde a gente deseja. Porque a gente precisa incluir essas pessoas. Eles precisam se sentirem importantes e parte, né, desse objetivo para a gente conseguir chegar. Senão, não tem como. Acredito que, né, pelo menos para mim, o que funciona é isso, essa inclusão, trazer
junto e mostrar essa importância. E todos os dias é difícil, né? Porque às vezes é um cliente que quer um horário a mais, é um trabalho que passa. Ontem eu mandei um WhatsApp para um cliente meu, eram 7h30 da noite, um homem, e ele me respondeu assim: Helena, agora eu estou na reunião mais importante do meu dia, o momento mais especial. Daí eu disse: ai, desculpa. Ele disse assim: estou com a minha filha, amanhã a gente conversa. Nossa. Eu achei o máximo aquilo, sabe? Porque ele me deu um limite que às vezes a gente precisa, sim, né? A gente... Claro, sim. E eu disse, nossa, e é verdade, sabe? Então é a gente também olhar pra gente, dizer, olha, eu tô respeitando, eu tô incluindo. Quando eu vou fazer alguma coisa que passa desse horário, com quem que eu vou estar contando dentro de casa para poder me apoiar, né? E essas negociações, elas são constantes. Lá em casa a gente bate a agenda com frequência, tá? E hoje quem é que leva, quem é que busca, como é que vai ser, quais são as pessoas que vão estar nos apoiando, qual é a nossa rede, né, que vai estar, seja pais e mães de colegas, seja a família também que nos apoia, porque não é fácil a gente conseguir conciliar isso. E outra coisa interessante é que quando a gente olha no ambiente de trabalho, o que as pessoas falam? Quantos e-mails tu recebeu? Eu recebi 300, e tu? Quantos WhatsApp tu tá para responder? Parece uma competição. Ai, olha só, hora extra. Ai, tô fazendo um monte de hora extra, trabalhei até meia-noite. Ninguém fala, vou sair às 3 da tarde para ficar com meu filho. Hoje eu vou passar a tarde no teu setor para te apoiar. O que tu tá precisando? É feio, parece que tu não tem trabalho para fazer. Mas a gente, na real, está aqui para poder contribuir, ajudar com as pessoas, mas parece que tem uma inversão, né? Eu tô aqui é muito mais para fazer a hora extra do que poder te ajudar e para poder dizer isso. Se eu disser que eu saí mais cedo porque eu consegui concluir o meu trabalho, ou que eu tô aqui para te apoiar porque eu já entreguei... Não. Mas como assim tu já acabou tudo? Tem. Como assim Ainda tu vai tem. curtir a tua família, né? Que tempo livre que tu tens, que direito é esse de tempo livre que tu tens para curtir o que é importante para ti? Então, tem bastante esse julgamento também. Inclusive isso, agora a gente está indo para o encerramento do programa, gostaria que vocês aproveitassem isso aí e passassem uma mensagem para essas mulheres protagonistas e também homens protagonistas, por que não? Sobre isso, qual a mensagem que vocês passam para essas pessoas que querem realmente ter a felicidade, a negociação com a vida, enfim, tornar um pouco mais leve, trabalhar assim, entregar, fazer as suas entregas, mas de uma forma realmente onde haja felicidade. Eu acredito que é ter claro, né, quais são as suas prioridades, quais são os seus objetivos e não ter medo de buscá-los, né, de traçar um caminho e ir conquistando todos os objetivos, mas sempre honrando os seus valores, né, aquilo que de fato é importante, aquilo que realmente move a vida. Então, eu penso que protagonizar é isso, é conseguir. Acho que a gente ter certeza que a gente fez o nosso melhor o tempo inteiro, né? Que a gente deu o nosso 100%. Se eu quero chegar num lugar, o que depende de mim para eu chegar lá? O que depende de mim para que eu consiga alcançar esse objetivo? E o que depender de mim eu realmente fazer. Ter atitude, né? Porque muitas vezes as pessoas querem, têm a clareza de onde querem chegar, mas dá uma preguiça, né? É difícil, é o quê? Vou ter que estudar? Então acho que é tu pagar o preço da tua escolha, e isso não é fácil. E de acordo com o teu objetivo, o preço pode ser mais alto ou mais baixo. E aí é a escolha de cada um. E o protagonismo é isso, é pagar o preço da escolha, porque a vida é um eco, né? O que a gente faz e entrega para a vida, ela nos devolve. Perfeito. Tá aí então a mensagem para todos vocês que nos assistiram. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pela experiência de vocês, pelo conteúdo ótimo, riquíssimo. Então fica aí a dica, aliás, as várias dicas. E eu aguardo vocês para o próximo programa. E não esqueçam, ideias são somente ideias se não tivermos ação para realizá-las. Então, tenham uma ótima experiência e até!